Olá, meus amigos. Nós vamos dar sequência ao estudo do Apocalipse e, como eu tinha falado na última vez, eu ia falar a respeito da pessoa do Anticristo. Atualmente, tem pessoas que têm falado bastante, né? Vários vídeos no YouTube, nas redes sociais assim, muita cogitação a respeito dos nomes, né? E existem alguns nomes em específico que estão bastante em evidência. Entre eles, tem o presidente francês Emmanuel Macron, e tem as suas justificativas para ter o nome dele em evidência. Também se fala do respeito do Papa, tá? O Papa já vem há muitos anos sendo falado, né? E os Papas estão mudando e o anticristo ainda não apareceu, mas o Papa também é uma pessoa que está bastante em evidência. Também uma pessoa que é bastante falada, que é o presidente da Turquia, o Erdogan, também está falando a respeito dele como uma pessoa sendo anticristo, né? E então assim tem nomes que estão sendo fortes, né, que estão sendo mencionados. O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, tem algumas características, algumas formas impositivas, né, que ele tem, que também as pessoas falam, algumas pessoas já falaram que era o Barack Obama. Tem uma lista infindável, vou mencionar a respeito disso, né? E por que que essas pessoas estão sendo colocadas? Agora elas estão em evidências, né? Mas se formos considerar a pessoa do anticristo, imagina já depois do primeiro século da Igreja Cristã, os imperadores romanos que perseguiram a igreja que existia naquela época. Imagina Nero, que colocou fogo em Roma e acusou os cristãos, os imperadores que matavam cristãos e que colocavam fogo e para iluminar Roma, ou jogavam aos leões. Então, várias atrocidades, né, que eram feitas, né? Imagina a cesariana, né, que hoje é conhecida na medicina. As mulheres querem fazer a cesárea. Cesárea, o imperador romano mandava abrir as mulheres judias, né, abrir a barriga para ver o que estava lá dentro, como é que era o neném que estava lá dentro e assim por diante. Claro, sem anestesia, sem nada, matava mulheres judias por causa disso. Então, imagina se não tinha nesses homens um espírito do anticristo, com certeza sim. Calígula, com toda a promiscuidade que é conhecida a respeito do império que ele dominou, vários outros homens também. Imagina que quando a igreja católica se dividiu, né? Aliás, a igreja protestante, 1517, Martim Lutero fez a separação para a igreja protestante contra as coisas erradas do Império Romano, ou do papado romano, com idolatria, com uma série de coisas que as 96 teses que Martim Lutero fez para dividir-se, né, da Igreja Católica. Imagina se a partir dali os protestantes não viram o Papa como a imagem do anticristo. Então, quando eu falei do Papa agora, ou de vários papas, na verdade é uma coisa bastante antiga, né? Porque desde essa época, desde que houve uma divisão para a Igreja Protestante, o Papa virou anticristo, né? E especificamente o Papa, né, em Apocalipse capítulo 17, fala de uma cidade rodeada por 7 colinas, e as pessoas interpretam isso como sendo a cidade de Roma. Aí fala que ali tem 5 reis, um existia na época e virá um sétimo rei ali, e fala a respeito do Vaticano, como começou a existir como Estado na cidade de Roma. Então fala ali de 7 papas, e o 8º papa seria o anticristo. Então se fala do papa atual como se fosse o anticristo desde que houve papado reconhecido como Estado, né? Então tem muitas cogitações nesse sentido a respeito do papa. Por exemplo, eu citei no outro vídeo que a mitra papal tem escrito Vicaris Dei, então daí fala, é o vigário de Deus, que as letras romanas correspondem ao número 666, que está lá em Apocalipse capítulo 13. Então, as pessoas falam a respeito desse assunto. Agora, imagina também outros nomes, né? Adolf Hitler, né? Se com a morte de 6 milhões de judeus que ele promoveu, se nele não estava o espírito do anticristo, tá? Também com essa característica, tá? Também outros nomes foram mencionados. Um nome na década de 60, a partir da década de 70, John Kennedy, presidente norte-americano, foi a morte mais enigmática que houve no século XX, que ainda está sem solução, guardada
as 7 chaves, os mistérios da morte de John Kennedy. Outros nomes também, na década de 70, Harry Kissinger, que é um judeu, era um secretário de Estado norte-americano, então foi falado a respeito dele como se ele fosse o anticristo. Um pouquinho mais para frente, não somente no meio político, por exemplo, Bill Gates, quando apareceu com a sua fortuna, foi falado que ele seria o anticristo também, que ele teria um domínio econômico mundial. Outros nomes assim também foram mencionados, né? E mais recentemente, então, por exemplo, Barack Obama foi falado como se fosse o anticristo também. Falando-se, então, depois, mais recente ainda, do Donald Trump, porque tem características, o presidente Emmanuel Macron, da França, o presidente Erdogan, da Turquia, o Papa atual também, né? Aliás, falaram primeiro, no Apocalipse 17, falando de um Papa que ia viajar muito, depois até profecias ditas de Nostradamus, né? Que haveria um Papa que viajaria muito, depois viria um outro que seria um Papa negro e que seria o anticristo. Então ficou naquela expectativa que ia ter um Papa negro, e realmente até depois da morte de João Paulo II, né, que era o Papa que viajava muito. Aliás, muitas pessoas falam que o Papa, assim como John Kennedy, poderia ressuscitar, né, que Apocalipse 13:5 fala que ela vai ser ferida de morte, a besta vai ser ferida de morte e vai ressuscitar pelo poder do diabo. Então, por isso falei de John Kennedy, mas também o Papa João Paulo II foi um Papa muito carismático na Igreja Católica e que o corpo dele está ainda íntegro ali, guardado, e que então ele ressuscitaria para ser o anticristo. Mas aí tem essas profecias de Nostradamus falando do Papa Negro, e um monte de bola. O Papa Negro não veio, né, também, mas aí veio um que duraria pouco, né, que foi o Ratzinger, né, o Bento XVI, e agora esse Papa também carismático, promovendo a unificação das religiões, como desde especialmente João Paulo II fez bastante a respeito desse assunto, né, que unificaria as religiões. Então são várias cogitações, né, e muitos modismos, né. E que eu ia falar a respeito desse assunto, nesse tema, em primeiro lugar, né, citando esses vários nomes, eu mencionei no último vídeo que Jesus falou em Mateus 24:24, porque surgirão muitos cristos, né, e muitos falsos profetas, né, para enganar, fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, né. Então, esses vários nomes que estão mencionados, claro que agora tem alguns nomes da moda, tá? O que acontece? As pessoas pegam algumas características bíblicas das profecias e tentam encaixar uma pessoa que tem umas características como se fosse o anticristo. Então, isso fazem para as pessoas, né? Então, pegando profecias bíblicas, algumas características, mas Jesus falou assim, surgirão muitos cristos, né? E muitos falsos profetas. Então, são muitos, já citei vários aqui também no decorrer da história, desde do primeiro século, quando os imperadores perseguiam a igreja cristã. Aliás, um outro nome que eu lembrei agora também, falando em imperador, Constantino, no ano 350, ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo. E aí a igreja começou a ser católica, o imperador se tornou católico e dali surgiu então o papado e todas as outras coisas. A idolatria, né, foi introduzida por Constantino. Ele fez um decreto porque ele teoricamente se converteu ao cristianismo. Da noite para o dia, todo o Império Romano se tornou cristão. Então, cada um dominado pelo Império Romano tinha os seus deuses, os povos tinham seus deuses, e então daí surgiu, por exemplo, o Natal dia 25 de dezembro, né, que é o dia do Deus Sol, é o solstício. Então começou a se comemorar Natal dia 25 de dezembro e várias outras idolatrias, quer dizer, os deuses romanos, deuses gregos, passaram a ser adorados pela Igreja Católica institucional que Constantino promoveu, né, com o papado debaixo do Império Romano. Então surgiram várias dessas idolatrias até os dias de hoje. As pessoas nascem na Igreja Católica, são ensinados que aquele é o Deus, aliás, não chama Deus, né, o santo que faz determinado milagre, são devotos daqueles santos, né, e tudo tem a ver com uma idolatria que foi colocada
né, por Constantino quando ele teoricamente se converteu. Eu não acredito que ele tenha se convertido, senão ele teria abolido, na verdade, a idolatria e não promovido a idolatria. Enfim, isso a gente vai saber depois, né, se ele está salvo ou não, mas para mim é uma fonte de grandes abominações que existem até os dias de hoje. E imagina se nesse homem também, com essa conversão, atraindo pessoas incrédulas para continuarem no seu paganismo como se fossem cristãs. Então ele criou uma grande abominação de prostituição espiritual do decorrer da história, né? Desde o ano 350 até os dias atuais, existem efeitos disso, né, também. Como outras situações, em Apocalipse capítulo 17 e 18, fala da Babilônia, a mãe de todas as prostituições, né? E também, desde a época então da Babilônia, houve diversas coisas, né? Como feitiçarias, né, dos caldeus, os magos, os necromantes, uma série de coisas que foram muito fortes, né? E até hoje várias linhas, né, da nova era, as áreas místicas disso vem da raiz de Babilônia, né? Então são várias prostituições, vários cristos que surgiram no decorrer da história, tanto cristos, digo, como aparecendo como Salvador, mas na verdade falsos cristos e perseguidores de Israel. Então aí Hitler foi um exemplo muito forte nesse sentido de perseguição de Israel. Então são vários nomes que são mencionados e eu não vou entrar nesses nomes agora, nesse vídeo, tá? Estou só fazendo uma introdução para dizer que as pessoas estão falando a respeito disso. Muitos cristos já se levantaram, como Jesus falou em Mateus 24. Hoje existem esses mais em evidência, né? Especialmente, então, o presidente Donald Trump, o presidente Emmanuel Macron, o presidente Erdogan e o Papa. Então, esses 4 são muito mencionados. Se você procurar na internet, você vai ver vários vídeos falando a respeito de cada um deles, provando que eles são anticristo, porque as pessoas pegam a pessoa e encaixam na profecia bíblica, e não pegam a profecia bíblica para ver o que está escrito, e dali saem saem as evidências de quem são as pessoas. Eu vou citar um exemplo que não é só de pessoa, como esses nomes, né, que são mencionados. Eu vou falar a respeito das profecias bíblicas do anticristo no próximo vídeo, mas eu vou citar o exemplo não da pessoa, mas a pessoa das circunstâncias. Então eu vou citar uma coisa que ficou muito em evidência também. Eu falei já a respeito desse assunto, que foi o cumprimento de Apocalipse capítulo 12, quando fala da mulher grávida gerando um filho varão. Então, isso dia 23 de setembro, foi mencionado, né, que exatamente o planeta Júpiter ia sair da constelação de Virgem no dia 23 de setembro de 2017, e isso seria então o dia do arrebatamento da igreja, o dia da vinda de Cristo, o dia do aparecimento do anticristo por causa desse sinal no céu. É claro que Apocalipse 12 fala que haverá um grande sinal no céu, e fala a respeito de um dragão vermelho, e fala a respeito da mulher virgem, da mulher grávida, que vai dar à luz a um filho varão. Então, criaram uma interpretação astronômica para, com isso, fazer com que evidenciassem fatos aqui, ou promovessem fatos aqui na Terra, como exatamente o aparecimento do anticristo, né? Ou aí junto com isso, o arrebatamento da igreja, começar a tribulação, o apocalipse ia começar e assim por diante. E eu tinha dito antes do dia 23 de setembro que isso era uma interpretação errada, quer dizer, as pessoas pegam uma circunstância e encaixam na profecia, ao invés de pegar a profecia, ver o que está escrito e dali interpretar os fatos e poder profetizar em nome do Senhor. Então esses erros foram cometidos dessa forma, tá? E assim outros erros são cometidos também, de erros de interpretação. Por exemplo, eu citei também no último vídeo falando do tempo da geração, Mateus 24:34, Jesus disse assim: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí eu citei todo o contexto de Mateus 24 para ver as profecias que Jesus tinha dito que aconteceriam, para dizer então no 34, não acontecerá tudo isso, né? Não acontecerá esse dia da vinda sem que tudo isso aconteça. Não passará essa geração sem que tudo aconteça, citando a palavra mais precisamente. Então, com a geração, as pessoas interpretando geração, que a geração é uma geração de 70 anos, quando a figueira brotou, né, e os ramos deram fruto,
estão falando a respeito de 1948. Então existe uma expectativa ainda que até 14 de maio de 1940, a partir de 14 de maio de 48, 70 anos, 14 de maio de 2018, que então vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer a vinda de Cristo, vai acontecer o aparecimento do anticristo, vai acontecer um monte de coisa. E, na verdade, eu até citei isso, se fosse considerada a data de 48 com 70 anos, na verdade, a aliança de Daniel 9:27 tinha começado a acontecer 7 anos antes, 2011, para que então 7 anos acontecessem das profecias que estão referidas a respeito desses 7 anos, para chegar a 14 de maio de 2018. Então não aconteceu nada em 2011 especial para aparecimento do anticristo, para a reconstrução do templo em Jerusalém, grande tribulação, Mateus 24:15, quando ele ia se sentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, são coisas que estão mal interpretadas, né? E as pessoas ficam com grande expectativa do que vai acontecer até 14 de maio de 2018 por causa dos 70 anos, tá? Existem pregações que falam assim, não, mas na verdade não foi 14 de maio de 1948. Pega o texto de Isaías que fala, num só dia pode-se criar uma nação, né? E fala a respeito do nascimento da nação de Israel na decisão da ONU, não no dia 14 de maio, mas na decisão, então, no dia 29 de novembro de 1947. Então, houve pregações falando dessa forma. Falando assim, olha, a igreja vai ser arrebatada antes do dia 29 de novembro de 2017, que quando se cumprir a geração. Meus amigos, nós já estamos em dezembro, quase virando janeiro de 2018. Tá? Já passou 29 de novembro e essa pregação virou balela, né, e virou motivo de chacota. Por quê? Porque ele faz uma interpretação e quer encaixar as coisas sem ler o que está escrito. Tá? Então, fala assim, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Então, tudo é tudo, desde da aliança árabe-israelense dividindo Jerusalém, que eu falei em Obadias 11, como também aparecimento do anticristo durante 42 meses, da metade dos 7 anos para o fim, até que viesse o reino, aí não acontecerá tudo. Então, as pessoas pegam o texto separado e querem fazer interpretações, né? Então, isso sem considerar, falaram sobre esse negócio dia 29 de novembro ou 14 de maio, gente, a gente tem que pensar no calendário judaico, né? O calendário judaico, quando fala das 70 semanas, ou dos últimos 7 anos, são 7 anos judaicos, com o calendário lunar e não o calendário solar gregoriano com 365 dias. Então, tirando as correções de anos bissextos e assim por diante, mas o calendário judaico, bíblico, eles são 12 meses de 30 dias, tá? Tem correções também, mas então são 360 dias, tá? Não são 365. Então, isso em 70 anos, 70 semanas de anos, dá uma diferença brutal. Então, se a gente for considerar uma geração de 1948, então, com 70 anos, tá? Então, são 350 dias a menos, tá? Em 7 anos, né? Então, em 70 anos, desculpa, né? Tá? Então, dá um erro de calendário gritante, tá? Então, não é o arrebatamento, ou vinda de Cristo, ou manifestação do anticristo em 14 de maio, seria 350 dias antes, pelo menos, tá? Então, já tinha que ter acontecido também. Então, são erros que as pessoas são descuidosas, não cuidadosas, né? Que as pessoas vão falando bobagem, tá? Então, tá cheio de bobagem, cheio de pregações insanas, tá? E tá pregando, as coisas não acontecem e vira motivo de chacota, porque cada um fala uma coisa, tá? Cada um fala segundo a sua própria interpretação, porque pegam a situação e querem encaixar na Bíblia, né? Ao invés de pegar o que a Bíblia diz e também fazer a interpretação correta dos fatos pela leitura, pela ótica, pela lente que a Bíblia traz, né? A respeito das coisas que hão de vir, tá? Então, eu quero encerrar esse assunto também para dizer, por exemplo, que as profecias elas são cumpridas em determinados momentos da história. Então, esses nomes que eu citei desde os imperadores romanos que perseguiram os cristãos, perseguiram a igreja desde o primeiro século, neles estava o espírito do anticristo. E, aliás, é exatamente o que o apóstolo João falou, que o espírito de Cristo já estava no mundo. Tá? Deixa eu só abrir aqui o texto. Ele fala assim, o espírito do anticristo já está no mundo, tá? E tem muitos cristos que virão por aí, né, tá? Então, o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João fala assim, filhinhos, já é a última hora. Então, mas a expectativa do apóstolo João no primeiro século
falando que já era a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, essa palavra de 1 João 2,18, exatamente, ele fala assim, ó, o anticristo já vem, tá chegando a última hora, mas tem muitos anticristos. Vem o anticristo, mas tem muitos anticristos que têm surgido por aí. Então, exatamente eu citei a respeito desse assunto, né? Tem muitos anticristos, tá? Só que as pessoas pegam o contexto e querem encaixar na Bíblia, né? Ao invés de fazer o inverso, entender o que está escrito na Bíblia, na palavra, e a partir daí, então, criar o entendimento da palavra para ler as circunstâncias, para ler as pessoas, para ver se elas se encaixam dentro daquilo que está escrito na palavra, então poder decifrar, né? Como lá em Apocalipse 13, né, 16, 17, fala da marca da besta e fala da marca ser 666, né? 666, ele fala calcule, né? Quem é sábio, calcule o número da besta porque é o número de homem e o número é 666. Aí também vem um monte de gente calculando, como eu falei do Bill Gates, como eu falei do John Kennedy, como eu falei de outros nomes ali também, né? O Papa, né, a mitra papal, e calcula o número 666, os nomes e assim por diante, para falar que aquilo é o anticristo. Claro, tem que calcular tudo, tem que entender, mas é isso, né? Então nós temos que ter conhecimento da palavra e não ficar pegando, gente, porque é o Emmanuel Macron, porque está escrito em Isaías 7,14 que é o Emmanuel, né? Então pega esse texto, claro, eu não estou citando de maneira simples, né? Tem vários outros contextos, vou falar do Papa, vou falar do Manuel, vou falar do Erdogan, da Turquia, então pegam características e falam que ele é a pessoa anticristo simplesmente porque eles pegam um texto aleatório, tá? Ou claro, ou contextos também, né, bem elaborados, mas não é exatamente a interpretação dos fatos, né? Então nós vamos ver nos próximos vídeos, né, para a gente identificar as pessoas. E eu ia citar, por último, dessa forma, né, que assim como o João falou que muitos anticristos já têm surgido, tá, desde aquela época até os dias atuais, imagina, com todos esses nomes que eu falei, um erro de interpretação que é cometido dessa forma, porque vários nomes encaixam como anticristo, como eu falei de Nero, como eu falei de Calígula, como eu falei de Constantino, nos imperadores romanos, como eu falei de Hitler, na Alemanha nazista, ou alguns outros nomes atuais. Enfim, então tem profecias que o texto se aplica naquela pessoa ou naquela circunstância. Porque as profecias são cíclicas, elas se repetem e elas vão ser ditas como cumpridas quando todos os seus detalhes que estão descritos na Bíblia, naquela palavra profética, todos os detalhes se cumprem. Se todos os detalhes não se cumprem, então o texto pode ser aplicado para aquela situação, mas não é a interpretação literal daquele texto. Eu vou citar esse exemplo para fechar esse vídeo, né, para que as pessoas que estão assistindo possam entender o que eu estou falando. Por exemplo, uma descrição clássica da perseguição de Israel, do cerco de Jerusalém, que Jesus falou em Mateus 24. Os discípulos vieram mostrar para Jesus, quando ele estava lá em Jerusalém, antes de ser entregue para a crucificação, julgado pelo Império Romano, entregue pelos judeus, né, e morto, crucificado, para depois ressuscitar. Ele estava ali na cidade de Jerusalém, Mateus 24, os discípulos vão lá e falam assim, Senhor, veja essas pedras, que construções, tudo isso também. E Jesus falou assim, isso eu digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, capítulo 2. E logo em seguida, no versículo 3, eles perguntam, quando sucederão essas coisas? E quando será o sinal da tua vinda e da consumação do mundo, a consumação do século, o fim do mundo? E aí Jesus, a partir do versículo 4, ele fala de falsos cristos, de falsos profetas, de fomes, terremotos, epidemias, todos aqueles sinais que eu mencionei no último vídeo, que não passará essa geração da figueira até que tudo isso aconteça, e ainda essas coisas não aconteceram. Mas, quando Jesus menciona a respeito desta destruição de Jerusalém, ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No texto paralelo de Lucas 21, 20, eu vou ler agora, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer a respeito de aplicação do texto e interpretação literal. Então,
Lucas 21, 20, Jesus fala assim: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua devastação. Então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes; se estiverem no meio da cidade, saiam; se estiverem no campo, não entrem nela, porque são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, quando Jesus mencionou isso, Lucas 21, 22, né? Eu li Lucas 21, 20 a 22 agora. Ele falou isso: acontecerão todas as coisas que estão profetizadas, tá? Então, a destruição que houve em Jerusalém no ano 70 não ficou tudo devastado. Ficou o Muro das Lamentações. Jesus falou assim, é uma parte exterior do templo. O Muro das Lamentações está ali ainda, os judeus estão rezando no Muro das Lamentações e pedindo a Deus que mande o Cristo, o Messias de Israel, para livrar-los dessa situação que eles estão vivendo agora. Agora, quando o presidente norte-americano Donald Trump falou do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, foi festa no Muro das Lamentações. É o remanescente do antigo templo desde o ano 70, quando ele foi destruído pelo Império Romano. Então, e Jesus falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está falando aqui agora, Lucas 21, 20, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exército, sabem que está próxima a sua devastação. Tá? Então está falando de uma devastação da cidade e que não vai ficar pedra sobre pedra. Está falando a respeito de um cumprimento profético que se aplica no ano 70, mas não é o cumprimento no ano 70. O cumprimento no ano 70 é quando todas as coisas que estão escritas profetizadas, Lucas 21, 22, tá? Todas as coisas forem ser cumpridas, tá? E aí ele cita, né? Ai das grávidas, Lucas 21, 23, que eu estou lendo agora. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, ira contra este povo. Então, todas as nações contra Israel, contra o povo judeu, né? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então está falando de um tempo final de ação dos gentios, particularmente da perseguição do anticristo, ou das nações contra Israel. Então está falando das 70 semanas se cumprindo, da última semana, quando na metade da semana será cessado o sacrifício, oferta de manjares, oferta de cereais, Daniel 9, 27, quer dizer, o templo já restaurado de novo, que nós vamos ver nos próximos meses ou anos, o templo judeu sendo restaurado em Jerusalém, a capital de Jerusalém dividida e o templo reconstruído. A partir deste momento, o anticristo vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, ostentando com seus próprios Deus, e sendo adorado, exigindo adoração e culto durante 42 meses, tá? que são os 3 anos e meio, metade dos 7 anos da aliança, para o fim. E o tempo dos gentios vai se completar, que é o que Jesus falou em Lucas 21, 24. Então, Jerusalém será pisada pelos gentios até que esse tempo dos gentios se completem e Jesus volte para restaurar a nação de Israel, destruindo o anticristo com o sopro de sua boca pela manifestação da sua vinda e implantando o reino aqui na terra a partir de Jerusalém, restaurando todas as nações que vão se converter e vão adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, subir para festejar a festa dos tabernáculos, como está em Zacarias capítulo 14. Então, a restauração do reino, né, dessa forma. E ele fala: e haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, na terra, angústia nas nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então está falando de terremotos com tsunamis, as pessoas apavoradas por causa disso. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 26. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, está falando a respeito disso que não aconteceu no ano 70. Tá? Não houve sinais no sol, na lua, nas estrelas, não houve bramido do mar, as pessoas desmaiando de terror, não houve terremotos com tsunamis. Isso não aconteceu no ano 70. Ele estava falando de uma destruição de Jerusalém, como em Mateus 24. Ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, de uma futura destruição de Jerusalém, uma futura destruição do templo.
Então, o texto que nós lemos aqui, Mateus 24, Lucas 21, se aplicam à destruição do ano 70, mas não é a interpretação literal e plena. Quando cumprirem todas essas coisas, Jerusalém sitiada de exércitos, o tempo dos gentios se completando com a manifestação do anticristo, esses sinais no sol, na lua, nas estrelas, os tsunamis depois de terremotos, então todas as profecias vão se cumprir. É o que Jesus falou em Lucas 21, versículo 22. São dias de vingança contra o povo de Israel, em que vão todas as coisas, tudo que está escrito vai se cumprir das profecias, tá? Então, por isso que também surgiram falsos cristos, muitos cristos, como João falou, né, lá em 1 João 2 que eu tinha lido, tá? Muitos cristos surgindo, mas o verdadeiro anticristo tem que se cumprir com todas as profecias. Não adianta pegar um texto ou alguns textos bíblicos para encaixar na pessoa, dizer que ela é anticristo e perder todo o contexto bíblico daquilo que a palavra profética está falando, tá? Por isso que, quer dizer, não vou responder, é o Emmanuel Macron, é o Erdogan, é o Papa, é o Donald Trump, é o Barack Obama, vai ser um Papa negro e assim por diante. Eu não vou responder desta forma, porque é muito simples a gente responder, e como tem muitos respondendo e afirmando, fazendo assim ousadas afirmações, né, acusando determinadas pessoas de anticristo, com algumas características, mas não com todo o contexto bíblico, que nós vamos ver a partir do próximo vídeo. Muito bem, então talvez eu tenha deixado você em suspense, pensando, e agora? Não vai responder, né? Quem que é o anticristo? Tá? Nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do anticristo para não tomar conclusões precipitadas, tá? Então, eu vou começar a examinar contextos proféticos, né, de vários profetas, como eu já comecei falando algumas profecias de Amós, de Obadias, de Oséias, tá? Para que a gente possa identificar a circunstância do aparecimento do anticristo. Então, tem esses vídeos que eu falei a respeito disso. E vou citar outros profetas também, tá? Tem vários profetas, Naum, Abacuque, Sofonias, tá? Isaías, Jeremias, tá? Então, do próprio Daniel, nós vamos começar talvez por essa palavra de Daniel, para a gente interpretar exatamente os fatos que estão profetizados, daí a gente chegar na conclusão e poder fazer algum tipo de afirmação. Claro que o anticristo vai ser revelado, tem pessoas que têm uma confusão a respeito disso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala assim que primeiro virá a apostasia, quando assim, capítulo 2, 1, o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer ser por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, tendo chegado o dia do Senhor. E, inclusive, aqui nesse sentido, já vou introduzir isso, mas vou falar com mais especificação em outro vídeo. Muitas pessoas falam assim, a vinda de Cristo é nossa reunião com Ele. Isto é o arrebatamento que ele tinha escrito na primeira carta. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, particularmente no versículo 16 e 17, ele fala do arrebatamento da igreja, e esse arrebatamento da igreja, Apocalipse 3, 10, é antes que venha a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, as catástrofes do Apocalipse, que estão lá a partir do capítulo 6, quando abrem-se os selos e vêm os juízos de Deus, antes de citar Apocalipse 6, Jesus falou Apocalipse 3:10, né? Porque você guardou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso vai ser um arrebatamento entre nuvens. 1 Coríntios 15:52 fala ser no abrir e fechar de olhos, tá? Vai ser num momento súbito, tá? Que muita crítica também, eu já vi vários vídeos falando a respeito disso, as pessoas criticando e falando que não existe um arrebatamento secreto, tá? E confundem, por causa que fala em Coríntios 15 da última trombeta, confundem com a trombeta do Apocalipse, que são coisas diferentes que a gente vai esmiuçar depois, não é o assunto desse momento agora. Mas, que eu estou falando dessa forma, né? Então, vai ter este arrebatamento da igreja, tá? Que é a vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nos ares, como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, tem este encontro nas nuvens, entre nuvens, num piscar de olhos,
né? E aí no capítulo 2, ele fala assim, quanto à nossa reunião, 2 Tessalonicenses 2, 1, quanto a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, que é nós subindo, não é Jesus vindo para a terra, é nossa reunião com ele que nós vamos subir, como está em 1 Tessalonicenses. Quer dizer, Paulo deu continuidade ao assunto, porque quando ele pregou ou escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, o cara vendendo as casas, subir no monte para esperar Jesus voltar. Ele falou assim, gente, não demovais da vossa mente com facilidade, como se procedesse de nós tendo vindo o dia do Senhor. E, aliás, a palavra grega, né, do dia do Senhor, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, é dia de Cristo, tá? Biblicamente, dia do Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, então tanto faz ser dia do Senhor ou dia de Cristo. Não. Biblicamente, todas as vezes que fala sobre dia de Cristo, tá, é o dia do arrebatamento da igreja, o dia da manifestação de Cristo para arrebatar a igreja. Então tem várias menções a respeito do dia de Cristo, e dia do Senhor é o dia de juízo, é a segunda vinda na terra para exercer juízo, a começar pela batalha do Armagedon, tá? É o dia da ira, é o dia do Senhor, como tem um tempo da ira, tá? Então, menções bíblicas falam sobre um tempo da ira, né? E que Apocalipse 1 já começa falando que está falando sobre o dia do Senhor, que é o dia da vinda, e as manifestações de juízo que estão descritas no livro do Apocalipse. Muito bem. Então, ali fala sobre o dia de Cristo, tá? Que é dia de arrebatamento, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares e a nossa reunião com Ele. Então, é esse encontro entre nuvens, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, tá? Ou 1 Coríntios 15, 52, no abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, que são das festas judaicas, né, o calendário judaico, que são relacionados com os acontecimentos mundiais, né, como Páscoa, com Pentecostes, e tem a festa das trombetas, a entrada do ano, a entrada do reino tem a ver com isso também. Mas enfim, eu vou entrar nesse assunto da trombeta num outro vídeo, tá? Eu sei que já vai muita gente que não acredita em arrebatamento, que é do arrebatamento secreto, já vai criticar porque não tem uma visão completa a respeito desse assunto das festas judaicas e assim por diante. Mas não vou discutir, não estou aqui para discutir posição teológica, tá? Estou aqui para expressar aquilo que está escrito na palavra, trazendo os textos bíblicos, né? Claro que não sou o dono da verdade, mas eu estou lendo a verdade da palavra de Deus, né? Como outros também estão lendo, mas tem interpretações fora de contexto, como eu citei em todo esse vídeo, as interpretações erradas que estão sendo feitas a respeito do anticristo. E aí, fala da seguinte maneira, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele fala assim, então isto, né? O arrebatamento da igreja, o dia de Cristo, tá? A vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, o dia de Cristo, o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, tá? E a apostasia é o afastamento da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, o Espírito expressa que nos últimos dias os homens apostatarão da fé, ouvindo ensinos de demônios, né? Então, haverá uma apostasia da fé. As pessoas descrendo exatamente por causa dessa bagunça que está sendo falada. Cada um fala uma coisa das profecias bíblicas e fala que ia ser no dia 29 de novembro, ia ser no dia 23 de setembro, ia ser na geração e fala um monte de bobagem. E, claro, as pessoas vão falar que bagunça é essa? Não vou crer, não, é tudo mentira. Na verdade, o pessoal fica manipulando, fazendo as doutrinas que eles querem. E, infelizmente, acontece assim. Mas, enfim... e fala assim, então não venha, sem primeiro, não considerar o dia de Cristo, o dia do arrebatamento, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição, né? O homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe, se levanta contra tudo se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, por causa desse texto, tem pessoas que interpretam que primeiro vai manifestar o anticristo, tá? Se opondo contra Deus, assentando no santuário de Deus, e depois vai vir o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, que é o dia da vinda. Claro, o dia da vinda vai ser depois da manifestação de Cristo, sim. Agora, ele não está falando sobre o dia do Senhor, juízo, ele está falando do dia de Cristo, né? Que é o que diz no grego de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Então, o que acontece? O homem vai ser revelado, tá? Então, 2 Tessalonicenses 2,3, ele vai ser revelado e depois dele ser revelado vai ser o dia de Cristo, o dia do arrebatamento. Isso quer dizer, a igreja está aqui,
está vendo esses nomes, está vendo os fatos se cumprirem e vai identificar a pessoa do anticristo. Ele vai ser revelado, vai ser descoberto, tá? Vai ser tirado o véu para o entendimento, as pessoas entenderem quem é o anticristo. Só que, depois logo em seguida ele fala, mas algo o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, se você ler os versículos seguintes, 5 e 6 de 2 Tessalonicenses 2, ele fala, algo o detém. E o que o detém o anticristo é esse o dia de Cristo, é o dia do arrebatamento. Tá? Então, o texto fala a respeito disso. Tá? O que o detém? Quando for afastado, quando for tirado aquele que o detém, e não é o Espírito Santo é Deus, é onipresente, Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito Santo não vai ser tirado da terra, porque tem pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Só vê Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Pessoas de todos os povos, línguas e nações, 7, 9, que vão passar pela grande tribulação, Apocalipse 7, 14. Então, como é que as pessoas se convertem sem o Espírito Santo, se o Espírito Santo faz nascer de novo? Tem que nascer da água e do Espírito. Tá? Então, o Espírito Santo não vai ser tirado da terra, porque ele é Deus. Tá? E Deus é onipresente. É o Salmo 139. Ele está em todos os lugares e não vai se ausentar da terra. Quem vai ser afastado, vai ser tirado, né, é o corpo de Cristo. Tá? É o dia de Cristo que vai acontecer, que é o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele fala do dia de Cristo, tá? O dia do arrebatamento. Quando for tirado, né, o corpo de Cristo, a igreja, houver essa manifestação, então nada mais vai deter o anticristo, porque a igreja que professa o nome de Jesus Cristo, e ao nome de Jesus Cristo todo o joelho se dobra, no céu, na terra, debaixo da terra. Então, por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da autoridade da igreja em nome de Cristo, os demônios não podem se manifestar. Há uma detenção até do mistério da iniquidade que já opera, e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém, que seja tirado do meio aquele que agora o detém. Então, quando houver o arrebatamento da igreja, nada mais detém, por causa do nome de Jesus Cristo que a igreja professa, por causa do poder do Espírito Santo que está na igreja. Lembra lá em Mateus 12, Jesus diz assim, eu expulso Satanás, né, o Beelzebu, se eu expulso os demônios por Beelzebu, né, por quem expulsa os nossos filhos? Aí Jesus fala assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, tá? Então Mateus 12, 28 e 29, ele está falando a respeito desse assunto, tá? Então o Espírito, o poder do Espírito Santo de Deus que está sendo exercido pela igreja. Cristo vive em nós através do seu Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, e pela autoridade do Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós estamos detendo o iníquo, ou o mistério da iniquidade que já opera, né, desde aquela época e continua operando com todos os sinais e prodígios, mas ele fala assim, então, de fato será revelado o iníquo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, a gente vai pegar só o versículo 8, tá, desse texto aí, ele fala assim, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Se a gente for ler o texto só esse versículo, vai pensar assim, o anticristo se manifesta, Jesus sopra e ele morre, tá? Porque a gente sabe que não é um fato imediato, né? Ele se manifesta, e aí depois no versículo 9 fala a respeito disso, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10 fala sobre isso. Ele vai ter uma manifestação com todo o poder. Nada mais vai deter. Então, ele está com poder ainda parcial, está detido. Mas quando for afastado aquele que agora o detém, então, de fato, ele vai se manifestar com todo o poder, com todos os sinais e prodígios da mentira. 2 Tessalonicenses 2, 9. Tá? Então ele vai ter um tempo de manifestação, e é um tempo de 42 meses, está em Apocalipse 13, 5, entre outros textos, ou Daniel 9, 27, a partir da metade dos 7 anos. Então ele manifesta-se durante 42 meses. Então Jesus não vai soprar sobre ele e destruir pela manifestação da sua vinda imediatamente. Vai ser depois de 42 meses que Jesus vai voltar da metade dos 7 anos para o fim, tá? Ele manifesta, e no final dos 7 anos, para estabelecer Daniel 9, 24, o reino de justiça, a unção dos santos, né? Então Jesus vai se manifestar e vai destruir o anticristo dessa forma. Então no mesmo versículo tem um espaço de 42 meses, tá? Entre a manifestação e a destruição do anticristo. Da mesma forma vai acontecer também, existe um tempo de manifestação, de revelação, né?
que 2 Tessalonicenses 2:3 fala, ele vai ser revelado, mas não é uma revelação de manifestação, de sinais e prodígios. Ele vai ser revelado, vai ser reconhecido pela igreja. A igreja reconhece quem é este homem, ela vai ser arrebatada, vai ser tirada do meio, o dia de Cristo vai acontecer, então nada mais detém, porque a igreja com o nome de Jesus e com o poder do Espírito Santo detém esse mistério da iniquidade com todos os sinais e prodígios da mentira, então ele não pode manifestar com todo o seu poder por causa disso. Quando for afastado aquele que agora o detém, então ele será revelado para o mundo com sinais e prodígios. Então uma revelação de reconhecimento da pessoa, e outra uma revelação com manifestação de todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então são fatos assim semelhantes que eu estou citando, como manifestação e destruição dele com o sopro da boca de Jesus Cristo. Então existe um tempo para essas coisas acontecerem, tá? Apesar de estar no mesmo versículo, então as pessoas fazem interpretações erradas, né? Dizendo que não tem arrebatamento, ou então que o anticristo se manifesta antes, ele se revela, mas não se manifesta com o poder e sinais e prodígios da mentira, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Tá? Então, esses sinais e prodígios vai ser quando ele não estiver mais detido, quando for afastado aquele que agora o detém, o dia de Cristo, o dia do arrebatamento acontecer. Tá? Aí acontece esse arrebatamento e aí Apocalipse 3:10, nós somos guardados da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a manifestação do anticristo com todo o poder, sinais e prodígios da mentira durante 42 meses, tá? Que é o tempo de ação na segunda metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense, que vai dividir Jerusalém, que é o motivo que nós estamos vendo agora o cumprimento profético. Muito bem. Então já falei demais, vou falar só sobre quem era o anticristo, que um assunto vai puxando o outro e a gente vai se empolgando com os temas, e já acabei ampliando para falar outros assuntos também, mas nós vamos voltar no assunto no próximo vídeo das profecias que falam a respeito da pessoa do anticristo, antes de ficar respondendo que é o fulano A, B ou C, tá? Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito, para então